E você? Você se considera uma pessoa de sorte? Você acha que é a sorte que traz o seu resultado? Bom, se você pensa isso, você nem precisa ver esse vídeo. Agora, se você acredita que existem hábitos que a gente pode adquirir e deve formar para realmente alcançar os nossos objetivos, esse vídeo é para você. Eu vou trazer aqui alguns conceitos que eu tirei do livro Hábitos Atômicos. Dá uma olhadinha no vídeo. Hábito é uma repetição, né? Quando a gente para pensar o que é o hábito, né? É uma coisa que a gente faz no automático. Muitas vezes a gente faz sem nem pensar, né? A gente vê, já é natural a gente acordar, ter um horário de acordar, ter uma rotina matinal, escovar os dentes, lavar o rosto, enfim, preparar o café. A gente já tem algumas rotinas que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes, lógico, nos facilita para a gente não precisar toda hora ter que ficar gastando energia, raciocinando o que eu faço agora e o que eu faço agora já está no nosso automático. Então, o que a gente pode pensar, né, em hábitos? Que a gente, com pequenas mudanças no nosso dia a dia, pequenas mudanças na nossa rotina, né, dos nossos hábitos, a gente pode gerar resultados impressionantes. Então, o que eu busco hoje, né, nessas lives, de estar trazendo assuntos para vocês, é assunto que realmente a gente consiga implementar hoje, implementar essa semana. O que hoje eu posso reavaliar na minha vida, na minha rotina, no meu home office ou nas oportunidades que eu estou tendo hoje de aprendizado, se eu estou parada, né, se eu não estou trabalhando, o que eu estou fazendo do meu tempo livre. Então, a gente enfrenta hoje muitos desafios. Não é fácil você mudar um hábito, né? Quem está realmente acima do peso e está buscando saúde, quem fuma e quer parar de fumar, quem hoje está num ritmo de estudo muito ruim, muito fraco e quer melhorar. Então, assim, não é simples. Quando a gente fala de hábitos, realmente é uma coisa que, para você mudar, você precisa ter algumas estratégias. O que eu gosto nesse livro é que realmente ele traz alguns conceitos simples, mas que, como eu falo, né, eu gosto muito dessa frase, a gente erra no óbvio, né? Às vezes as coisas que são óbvias, a gente não executa. Um método fácil para você escolher os bons hábitos, e aí eu pediria aqui que cada um fizesse uma avaliação, né? Quais são os hábitos que hoje eu não tenho e que eu gostaria de ter? Ou talvez, quais os hábitos que eu tenho e que eu gostaria de largar, de abandonar, de mudar, né? E é bacana a gente pensar sempre em substituição. Se eu tenho algum hábito hoje que não é saudável, que não agrega, que gasta o meu tempo de uma maneira negativa, né? Ou que não produz nenhum benefício para a minha vida a longo prazo, o que será que eu posso colocar no lugar, né? E aí ele fala muito do mito também sobre o hábito e a rotina. Muita gente pensa, poxa, não, mas criar hábito, eu vou ficar preso, eu vou ficar uma prisão, eu vou ficar sem poder ser criativo, sem poder mudar alguma coisa, e não é isso. Na verdade, os hábitos, quando a gente forma ele, quando a gente cria, é sempre quando a gente faz estratégico, como eu estou falando aqui hoje, né? Não é um hábito que se criou porque você recebeu da sua família ou porque você deixou que fosse assim. É algo que realmente você escolhe, você planeja, ele traz resultado a longo prazo. Então, os bons hábitos proporcionam, na verdade, liberdade financeira, liberdade de tempo. Quando você consegue se preparar para alguma coisa, se planejar, realmente o resultado, obviamente com esforço diário, né, gente? É muito importante a gente ter essa clareza que nenhum hábito ele vai ser instituído se a gente não tiver a repetição. E esse livro fala muito disso, né? Que o grande segredo para tudo é a repetição, é você ter coragem não de buscar a perfeição num primeiro momento. Quando a gente inicia, e eu falo muito isso pro meu time, né? Por exemplo, a leitura, para quem não tem o hábito da leitura ou já está há muito tempo sem conseguir implementar isso, é importante a gente pensar que é pequeno, a gente tem que iniciar pequeno, com um desafio que não seja um desafio que te paralise. É uma página, é 10 minutos, o que você vai colocar como rotina na sua vida que você realmente consiga alcançar todos os dias. O mais importante para início de um hábito é a repetição, não é a perfeição, tá? Que tem um sucesso, muitas vezes a gente imagina sorte, né? Poxa, fulano deu sorte, você viu como ele deu sorte, ele conseguiu, ele alcançou, ele foi campeão. E que, na verdade, a sorte, quando ela é estudada, quando você vai naquela linha do sucesso deixa rastro, né? Deixa pista, perdão, o fracasso deixa rastro, o sucesso deixa pistas. Quando você vai buscando essas pistas dessas pessoas,
você começa a ver que ela tem hábitos. Elas têm hábitos e hábitos poderosos e atômicos, como esse livro fala, né? E aí a gente para pensar que a gente não é aquilo que a gente fala, a gente é aquilo que a gente faz. Então essas pessoas, normalmente, quando você vai estudar e conversar ou assistir um TED Talks ou uma palestra, alguma coisa, você percebe que é consistência, realmente a pessoa não só fala, ela pratica todo dia aquilo, né? E você, na verdade, a gente pensa quando eu trouxe para vocês da rotina, né? Um outro tema que coloca nesse livro é de 40 a 50% das coisas que a gente faz ao longo do nosso dia é no automático, é um hábito já que a gente faz sem pensar, né? Já é a nossa rotina diária. E aí ele propõe um exercício muito bacana, que é de você parar um dia, analisar o seu dia, anotar numa folha de papel todos os hábitos que você teve naquele dia. O que você fez desde a hora que você acordou, se você primeiro bebe um copo d'água, se você primeiro lava o rosto, se você escova o dente, qual é a sua rotina? E aí ele fala, porque quando você anota isso, e aí no final do dia você consegue fazer uma reflexão de quais hábitos são hábitos que te geram um resultado positivo, quais hábitos que te geram um resultado negativo e quais hábitos que são neutros, que são hábitos que não te geram imediatamente nada de positivo ou negativo. E quando você começa a pensar nisso, é como se fosse hábito, né? É como se fosse o automático de você entrar no quarto escuro, imediatamente o que você faz? Você não raciocina para fazer isso. Você entra no quarto escuro, você busca o interruptor para acender a luz, porque você quer um quarto iluminado, né? Então isso é muito automático. Ninguém precisa pensar, raciocinar, fica na dúvida, não tem opção. É isso e acabou. Isso é um hábito automático. Então, de 40% a 50%, olha como é poderoso você parar para pensar nisso. De 40% a 50% do nosso dia, ele é formado por hábitos automáticos. Então, a gente precisa começar a parar para pensar, porque se eu consigo mexer nesses hábitos positivamente, né, estrategicamente, eu consigo aí talvez atingir a minha vida ou mudar os meus resultados de 40% a 50% a mais, né? E aí, pessoas bem-sucedidas possuem bons hábitos, né? Esse livro, ele pesquisa, na verdade, a vida de muitas pessoas bem-sucedidas para trazer isso como exemplo. E aí, gostou? Vamos praticar? Então é a repetição que vale. A gente precisa repetir. Não se preocupe com a perfeição num primeiro momento. O importante é a gente realmente buscar algo, algum desafio que caiba no nosso dia hoje. O que cabe no seu dia hoje? Você já parou? Já escolheu? Aplique isso no seu dia, tá bom? E você pode ter uma melhora de 40% a 50% dentro da tua possibilidade hoje. Tchau, tchau.